Olá, eu sou Marga Brizola e eu ajudo as pessoas a conquistarem a sua liberdade financeira. E neste vídeo eu trago para você algumas orientações que vão te ajudar a sair das suas dívidas. Então, se este é um problema seu, algo que você gostaria de resolver, eu te convido a me acompanhar, a ficar aqui comigo neste vídeo e anotar aí as dicas, as orientações que eu trago para você colocar em prática e assim resolver este problema. Porque ter uma vida financeira tranquila, ter uma vida financeira organizada é certamente o desejo de muitas pessoas. Mas apesar disso, né, mesmo considerando que é um desejo de muitas pessoas, nem todo mundo consegue gerenciar os seus hábitos e assim manter as suas finanças sob controle, porque muitas vezes o resultado do nosso endividamento, ele é o resultado de uma série de comportamentos que a gente tem nas nossas rotinas, no nosso dia a dia e que nos levam para essa condição de endividado. Muitas vezes o nosso endividamento ele está relacionado à forma com que a gente consome, a forma com que a gente decide comprar, a forma com que a gente decide tomar um dinheiro emprestado, né, fazer um financiamento. E a prova disso é que atualmente, no cenário atual, nós temos em torno de 67% dos brasileiros endividados. Mas mesmo considerando este cenário, eu trago aqui para nossa conversa uma série de orientações, uma série de atitudes que se você colocar em prática, né, que se você colocar aí, inserir nas suas rotinas diárias, você vai conseguir sair das suas dívidas e logo logo você vai estar com as suas finanças sob controle, né? E o mais importante aí é com as suas finanças organizadas. E vai poder dormir mais tranquilo, vai poder recuperar a sua saúde emocional, né? Porque quando a gente está endividado, muitas vezes isso afeta também a nossa saúde, né? A gente perde o sono, a gente fica improdutivo no nosso trabalho, né? Então, um dos reflexos do endividamento é a baixa produtividade no nosso trabalho, então reflete também no nosso trabalho. Então, por isso que controlar as nossas dívidas, manter as nossas finanças sob controle é algo assim tão importante e algo tão desejado. Então, a primeira orientação que eu trago aqui para você que deseja sair das suas dívidas, para você que deseja quitar as suas dívidas, é a ideia de você praticar o autoconhecimento. Então, neste momento, você vai refletir sobre os seus hábitos de consumo. Como é que você tem feito as suas escolhas na hora de consumir, na hora de comprar? Com base em que você está consumindo porque você precisa, porque aquele consumo é algo que vai fazer com que você conquiste aquilo que você definiu como sendo prioridade na sua vida, é algo que você precisa consumir porque faz parte do rol de gastos prioritários. Então, como é que você tem consumido? E outra questão também, além disso, é algo que eu realmente preciso consumir. Este algo que você precisa consumir pode esperar um pouquinho, tem que ser consumido naquele momento. Você tem comprado à vista, você tem comprado a prazo, você tem comprado a prazo por quê, né? Então, todas essas questões é importante você considerar. Então, reflita sobre as suas escolhas financeiras, sobre como você tem feito as suas compras, como você tem buscado financiamentos, então isso também é uma questão importante, né? Porque quando a gente busca financiamento é importante que a gente faça uma pesquisa, identifique qual é a melhor opção, qual é a opção mais barata, que a gente avalie as oportunidades de
de créditos disponíveis aí para nós e que a gente escolha a melhor opção. Então, esta é uma questão aí que você precisa analisar. Pare, pense no que realmente é importante para você, no o que fez com que você chegasse a essa condição de endividado, né? Quais foram as escolhas financeiras que você fez, qual foi o consumo que você fez, como é que tem sido o seu padrão de vida durante a sua jornada aí, né, no seu dia a dia, e o que pode ter ocasionado essa condição de endividado. Então, esse é um ponto importante aqui, nessa primeira orientação que eu trago no sentido de você praticar o seu autoconhecimento. Isso é importante para você evitar que depois que você construiu uma sequência de ações, né, de estratégias e ações para você sair das suas dívidas, que você conseguiu sair das suas dívidas, você retorne a elas novamente. Então, se você não identificar quais foram as origens, o que te levou a essa condição de endividado, você tem uma forte tendência a voltar à condição de endividado. Então, por isso é muito importante essa primeira orientação que eu trago, que é a ideia de você praticar o autoconhecimento. A segunda questão aqui, para você que quer sair dessa condição de endividado, para você que quer quitar as suas dívidas, é você fazer um diagnóstico das suas finanças, um diagnóstico das suas receitas, né? Fazer um levantamento aí do quanto as suas receitas representam, da onde elas vêm, também analisar qual é a tua estrutura de gastos, em que você gasta, qual é o valor dos seus gastos, se os seus gastos são maiores ou menores do que as suas receitas. Então, você precisa corrigir isso. Um ponto importantíssimo aqui nesse processo é que os seus gastos sejam menores do que as suas receitas. Então, se isso não é uma realidade sua, se você tem gastado mais do que tem gerado de receita, então você precisa fazer alguns ajustes. Esses ajustes podem ser um ajuste no seu padrão de vida, no sentido de a moradia está muito cara, eu tenho que adequar a minha moradia ao gasto que eu tenho, à receita que eu gero, né? Gasto muito em transporte, eu tenho que adequar esse gasto de transporte à receita que eu gero. E se isso não for possível, ou se este não é um desejo seu, então você vai ter que buscar algumas alternativas de renda extra, né? Então, não existe milagre, né? Você precisa fazer este ajuste nessa correção de rota, que é ajustar o seu padrão de vida ao valor de receitas que você gera. Então, outro ponto importante aqui, nesse momento que você está fazendo o diagnóstico das suas finanças, é você levantar, né, todas as suas dívidas, é você ter clareza de quantos são, né, do que é realmente o valor das suas dívidas, em que você gastou, né, o que são essas dívidas, se são financiamentos de banco, se são parcelas em lojas, enfim, onde é que estão essas dívidas, para quem você está devendo, e quantas parcelas de cada tipo de dívida você ainda tem, né? Então, uma outra questão ainda é saber os juros, os custos dessas dívidas, e se você deu, quando foi buscar esse crédito no mercado, se você deu um bem em garantia. Que tipo de bem você deu? Eu dei minha casa, meu carro, o que você colocou em garantia? Então, estas questões você precisa ter muita clareza. Então, valor das suas dívidas, para quem você deve, número de parcela de cada dívida, custo de cada dívida, e se você deu algum bem em garantia. Então, estas informações, elas vão ser importantíssimas no momento que você for categorizar as suas dívidas. Categorizar, que eu digo, na verdade, é colocar por ordem de prioridade as suas dívidas, tá?
quais são as dívidas que você precisa quitar primeiro. Então, você vai colocar lá no topo da lista a dívida que você precisa quitar primeiro. Certamente é aquela que você tem um bem em garantia. Um bem, na verdade, que você não pode ficar sem ele, né? Porque se de repente é um bem que você pode ficar sem ele, não é necessariamente uma prioridade. Mas se você não quer se desfazer daquele bem, se você deixar atrasar, então certamente o banco, enfim, o teu credor vai tentar buscar esse bem e você não quer ficar sem ele, né? Então talvez essa seja uma prioridade sua no sentido de negociação. Talvez você não consiga quitar, mas ir para uma negociação. Então aqui nós vamos hierarquizar as dívidas no sentido de organizar um cronograma com valores que é possível cobrar, possível pagar, desembolsar todos os meses para ir para uma negociação, tá? Então, esse é o objetivo aqui de você fazer esse levantamento, de você conhecer essas dívidas e ter essas informações para que você consiga organizar uma lista de prioridades para quitar essas dívidas. Então, a ideia das garantias, né? E outra ideia também são aquelas dívidas com custo alto, né? O valor da parcela talvez bem alto, o valor dos juros alto, então isso também é importante você avaliar. Por exemplo, dívidas de cartão de crédito, dívida de cheque especial, são dívidas com alto custo. Então essas dívidas também têm que estar ali na sua lista como prioritárias para serem quitadas, né? Para serem eliminadas. Então você precisa, ou pelo menos negociadas, e tentar encontrar um outro tipo de dívida, fazer uma troca de dívida, né? Uma dívida cara por uma dívida barata. Então isso é algo que você precisa analisar. Então por isso a ideia de fazer um diagnóstico para que você consiga fazer, estabelecer aí esse cronograma de quitação a partir daquelas dívidas que você tem prioridade em quitar. Depois, então, que você fez esse diagnóstico, aí você já vai para estabelecer, né, as prioridades de quitação. Então, você fez esse diagnóstico, levantou as suas dívidas, buscou aquelas informações lá e agora você organiza a sua lista de prioridades, né? Então, as dívidas com garantias, bens que você não quer se desfazer, são as suas prioritárias. Talvez algumas dívidas aí de cartão de crédito ou de cheque especial também podem ser prioridades. Então, defina aí quais são as suas prioridades. Uma outra questão aqui que é importante nesse momento das prioridades é você, então, relacionar, criar aí uma ordem, né? Então, primeira dívida que eu tenho que me preocupar, qual é? A segunda dívida, daí você vai colocar lá, para quem eu devo, qual o valor da dívida, quantas parcelas restam para eu pagar e o valor dos juros dessa dívida e se eu dei ou não algum bem em garantia, né? Então, lembrando que a primeira seria aquelas que você tem aí, bens em garantia que você não quer se desfazer, né? E aí depois a ideia das dívidas mais caras, no caso, cartão de crédito, cheque especial, aí se você tem as duas aí, coloque elas em ordem, veja qual é a que tem juro mais alto, né? Coloque aí em segundo lugar, em terceiro lugar, e aí tu vai organizando. Então, defina aí uma lista de prioridades para você fazer esta quitação das dívidas, né? Criando aí, definindo algumas estratégias para que você possa fazer o pagamento dessas dívidas. Então, pensando que você já tem aí o seu diagnóstico, onde você sabe quais são as suas receitas, quais são os seus gastos, quanto que você tem de diferença aí para você poder fazer a quitação das suas dívidas. Caso você não tenha diferença, caso não sobre, aí a gente já falou antes, né? Você precisa reduzir o seu padrão de vida ou buscar uma renda extra. O importante é que você tenha um valor onde você possa destinar este valor para quitação das dívidas. Então, identifique aí qual é o valor que você vai destinar para quitação das dívidas e estabeleça um cronograma para você, né, inicialmente aí para você poder quitar essas dívidas. E a partir disso que você vai
ir para negociação. Então, para você ir para negociação com seus credores, você tem que ter definido aí a ordem de prioridade de quitação. Então, você vai procurar o seu credor prioritário, digamos assim, da sua dívida que tem mais prioridades para você quitar. E vai oferecer a ele, então, o valor, né, um valor de parcela aí que caiba no seu orçamento. Então, pensa aí nessas possibilidades. Uma outra orientação aqui para esse processo de quitação das dívidas, para esse processo de eliminação das dívidas, é você organizar o seu orçamento, né? Então, analise lá, bom, você de cara aí já viu que os seus gastos, eles são maiores ou mais ou menos empatam com as suas receitas, e aí você precisa quitar as suas dívidas. Ou talvez eles sejam menores do que as suas receitas, mas não na proporção do valor que você precisa desembolsar para quitar as suas dívidas. Então, a ideia aqui é que você faça essa negociação aí, talvez alongando o prazo para quitação das dívidas e reduzindo o valor da parcela. Ou, quem sabe, uma outra alternativa também é que você consiga fazer alguns ajustes na sua estrutura financeira, no sentido de reduzir o valor dos seus gastos. Então, pensando naquela ideia de gastos prioritários e não prioritários, lá nos prioritários, então, em primeiro momento, você só vai avaliar alguns hábitos que você tem, assim, que você pode corrigir, no sentido de fazer algumas economias na conta de água ou de energia, né? Talvez fazer algumas economias aí com os teus gastos de transporte. Então, veja aí como é que você pode fazer estes ajustes, tipo, cortar gasto de transporte, cortar gasto de energia e água, ficar sem isso não dá, né? Então, o que você pode é avaliar os teus hábitos de consumo mesmo, reduzir o tempo de banho, juntar mais roupas para passar durante a semana, apagar a luz daquele cômodo que você não está usando. Então, alguns pequenos hábitos aí que você vai ver que vai te trazer alguma diferença aí no seu orçamento. Então, nos seus gastos prioritários, inicialmente é isso, tá? Mas aí você tem aquele rol de gastos não prioritários, né? Que são os gastos que você pode eliminar, que são os desnecessários. Então, você pode eliminar. Então, você que vai definir o que é gasto necessário e o que é gasto desnecessário dentro dos não prioritários, né? E aqueles gastos que são necessários, mas que, da mesma forma, você pode pausar pelo tempo que você vai colocar em prática aí esse teu plano de quitação de dívidas, por exemplo, gasto com lazer. Talvez você possa substituir os teus gastos de lazeres, gastos que você tem que são representam um bom volume aí dentro do teu orçamento. Talvez você possa fazer programas em família mais barato, mas que igualmente você vai manter a qualidade do relacionamento com os filhos, com a esposa, enfim, com cônjuges e amigos, enfim, né? Talvez você possa pensar em fazer um piquenique no parque. Talvez você possa pensar em fazer alguma programação de vocês cozinhem junto em casa, né, que vocês reforçam os laços de convívio. E é um programa que não é muito caro, talvez seja mais barato do que aquilo que você esteja acostumado, como ir ao cinema, como ir a um restaurante jantar, como fazer de repente ficar um final de semana num hotel, enfim, né? Isso pelo período em que você está fazendo esses ajustes de quitação de dívidas. Então, por isso eu disse, é necessário o gasto de lazer? É necessário, mas durante um período de ajuste, você pode pausar ou pode reduzir. Então, essa é a ideia aqui, né? Essa é a proposta, é a orientação aqui para você. Então, a ideia de você categorizar os teus gastos, no sentido de separar entre prioritários e não prioritários, eles vão te ajudar a você conseguir identificar com maior clareza quais são os gastos que você pode de cara eliminar nesse processo de reestruturação ou de organização das suas finanças, para que você consiga fazer sobrar
um montante maior de dinheiro que você possa destinar à quitação das suas dívidas prioritárias, né? Lembrando que a ideia aqui é a preocupação em quitar primeiro aquelas dívidas mais onerosas ou que de alguma forma vai te trazer alguma perda. Então, este é o intuito aqui na nossa proposta. Nesse processo de quitação de dívidas, de reorganização das suas finanças, de reorganização da sua estrutura financeira, é importante que você converse com a sua família. Então, não pense em assumir isso tudo para você. Coloque a família a par das questões que estão acontecendo, né? De como está a situação financeira, da questão do endividamento, do montante de dívida, do período que precisa ser feito esse esforço conjunto, porque não adianta você puxar para um lado e a família puxar para o outro. Não dá para você pensar num processo de organização das suas finanças sem, visando aí a quitação das dívidas, sem incluir a sua família. Porque pensando na ideia de lazer, onde você faz em família esse lazer, eles não vão entender se simplesmente você cortar. Então, eles precisam estar a par do que está acontecendo. E também eles precisam entender a importância deste momento. E também o grupo familiar, os filhos, a esposa, eles precisam estar também pensando alternativas para vocês poderem passar de uma forma saudável, de uma forma equilibrada, com um relacionamento equilibrado, sem brigas, sem transtorno, enfim, por este processo. Então, ao incluir eles nessa discussão, inclusive eles vão trazer aí possíveis soluções, possíveis ideias para que vocês possam juntos colocar em prática e assim conseguir fazer equilibrar o orçamento de vocês, poder fazer algumas economias para que vocês consigam destinar um montante maior, um valor maior para a quitação das dívidas, né? Para esse processo de organização financeira. Então, é muito importante envolver toda a família na organização desse orçamento e no processo aí de eliminar, de acabar com as dívidas. Cada membro da família, cada membro da sua casa pode ajudar aí com ideias, inclusive você pode desafiar eles a trazer ideias para que vocês possam economizar mais, né, para que vocês possam criar alternativas aí saudáveis para eliminar as dívidas e passar por esse processo de forma mais unida, entendendo que daqui a pouco, quando isso tudo passar, vocês vão ter mais sobras aí no orçamento para vocês conseguirem realizar os sonhos de vocês, para vocês conseguirem comprar um carro novo, para vocês conseguirem comprar a casa própria, se este for desejo da família, se esta for prioridade de vocês. Então, enfim, vocês vão poder conseguir realizar os sonhos que vocês estabeleceram. Então, este é o processo aqui e esta é a importância que envolver a família neste momento de quitação de dívidas traz de impacto aí positivo no processo. Então, não necessariamente seja uma coisa ruim. Talvez vocês saiam deste momento de endividados mais fortalecidos enquanto parceiros, enquanto família, né? Enquanto grupo familiar aí. Então, às vezes não precisa ser dolorido, pode ser algo assim que vocês tirem lições importantes, principalmente para depois vocês manterem as finanças sob controle. Então, lembrando que este processo de reeducação aí financeira, ele precisa ser algo que vocês mantenham depois nas rotinas financeiras de vocês, porque se vocês passarem por esse momento agora e depois de saírem das dívidas voltarem a praticar
as mesmas atitudes, as mesmas ações que levaram ao endividamento, logo, logo vocês estarão endividados novamente. Então, de fato, precisa ser uma mudança, uma virada de chave. Então, isto é importante que seja entendido por toda a família. Uma outra questão aqui, neste processo aí de organização das finanças visando a quitação das dívidas, é que você consiga quitar as dívidas a partir de pequenos ajustes aí no seu orçamento. Então, inicie lá, como eu comentei antes, cortando aquelas despesas desnecessárias. Então, identifique despesas que você que você está pagando, mas que você não está usando. Eu tenho trazido exemplos aqui e trago 3 aqui de imediato, além daqueles que eu já falei antes de modificar pequenos hábitos aí de consumo de energia, água, enfim, né? Também a ideia de plano de internet, assinatura de TV, plano de celular. Então, dentro desses planos que a gente costuma fazer, tem muitos serviços que a gente paga e não usa. Então, faça uma análise disso e faça ajustes aí nos seus planos aí de TV, internet, até a academia entra aí nessa ideia, porque às vezes você paga academia mensalmente, um valor X para usar tantas vezes por semana que você não usa, né? Então vai lá, negocie, talvez você pague aí para usar 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, e você vai na academia 1, 2 vezes por semana. Então vá lá, negocie, peça uma opção mais barata para você não cancelar a academia, mas que esteja adequado à sua utilização. Então já é um valor que você consegue economizar aí. Então faça esses ajustes e aí a partir disso vá inserindo esses ajustes aí na sua rotina, você vai ver os resultados que você vai ter aí no seu orçamento e no seu bolso. Outra orientação que eu trago aqui para esse processo é organizar, depois de organizadas suas dívidas por prioridades, vá negociar com os credores de acordo com estas prioridades, né? Então, você já estabeleceu as prioridades, então pega lá a dívida prioritária que você tem para pagar, a mais urgente, né? E vá negociar com os seus credores, né? Então, proponha para ele, a partir daquilo que você já definiu como sendo uma verba destinada para quitação de dívidas. Então, a gente tem lá, eu sempre gosto de usar uma regrinha de orçamento, que é o 50, 30, 20. 50% então para os gastos prioritários, por isso eu separo em prioritários e não prioritários, 30% para os gastos não prioritários e 20% para as prioridades financeiras. E as prioridades financeiras envolvem então a construção da reserva de emergência, que é algo assim bem importante, talvez mais importante do que sair pagando as dívidas, tá? Porque se você não tiver uma reserva de emergência, a tendência é que você construa, né? Adquira outras dívidas e talvez mais caras ainda, te afunde mais em dívida. Então, pensa aí na ideia da reserva de emergência, mas parte desses 20%, então, aí a ideia seria a quitação das dívidas, tá? Então, quanto mais você conseguir cortar, ajustar aí nos seus gastos não prioritários e também nos prioritários, pensando na mudança aí de alguns hábitos, ou quem sabe até diminuindo o seu padrão de vida, morando em outro lugar, tendo um outro tipo de veículo, enfim, né? Quanto mais você conseguir reduzir aí, mais vai sobrar para você destinar à quitação de dívidas. Então, depois que você tiver uma ideia, né, assim, mais ou menos próximo do quanto você pode destinar para quitação de dívida, você procura os seus credores e faça uma proposta aí com um cronograma aí de quitação para que você possa quitar as suas dívidas por ordem de prioridade de quitação. Se necessário, nesse período, também oriento você a procurar uma renda extra. Então, talvez por um período aí de tempo onde você precise quitar as suas dívidas,
uma alternativa seja você fazer renda extra. Então, às vezes você já tem um hobby que você já desenvolve há um bom tempo, e que algumas pessoas pagariam para ter esse produto, esse serviço que você faz como hobby, né? Então, talvez áudios de leituras, poesias, artesanatos, enfim, estou te dando algumas dicas, passear com pet, então algumas dicas aí de renda extra que você poderia lançar mão aí nesse período onde que você está precisando aí quitar as suas dívidas. Depois de tudo isso, pessoal, então a ideia é que você mantenha aí, quando você conseguiu organizar esse seu orçamento para quitação de dívidas, é que você mantenha todos esses hábitos que você foi inserindo, foi modificando, foi tirando das suas rotinas, porque alguns a gente elimina, né? Inclusive, a gente se dá conta de que alguns hábitos são prejudiciais aí para a nossa saúde financeira, então a gente precisa eliminar. Então, depois que você conseguiu colocar em prática aí todos esses hábitos, vá revisando, mantenha o seu foco, né? Mantenha-se comportado com relação ao consumo, né? Mantenha, então, todas as suas finanças aí sempre à vista, né? Controlados, mantenha aí conhecida, né? Saiba exatamente onde vocês estão consumindo e de que forma vocês estão consumindo. Então, esta é uma orientação final aqui no sentido de você manter o foco, manter-se comportado na sua ideia, na sua prioridade aí, que é quitar as suas dívidas, tá certo? Então, agora que vocês já sabem, né, que vocês já têm aí uma série de orientações para colocar em prática e assim quitar as suas dívidas, que tal agora agir, né? Então, este é o momento é agora. Coloque em prática, haja, né? Inserindo essas atitudes nas suas rotinas financeiras e assim você vai ter os resultados que você busca, quitando as suas dívidas. E depois me conta aí nos comentários quais foram seus resultados, como é que foi esse processo de reorganização, né, e de quitação das suas dívidas e como está sendo o sentimento de alguém que estava endividado e agora não está mais, tá certo? Até mais, pessoal. Espero vocês num próximo vídeo.